Então, isso começa a gerar uma pitose nessa região aqui da face. E essa pitose vai ocasionar dois sulcos principais. O primeiro é exatamente esse sulco aqui, que a gente chama de olheira, e o segundo é o famoso bigode chinês, que os nossos pacientes tanto falam. Então, quando eu falo de cálie lacrimal, quando eu falo desse primeiro sulco aqui, eu tenho que pensar logo no terço médio. Se o meu paciente tem um bom rebordo ósseo, se ele tem sustentação no terço médio da face, então eu não preciso preencher o terço médio da face. Eu preciso repor apenas a profundidade da cálie lacrimal, tá? Já se esse paciente ele não vai ter esse terço médio da face preenchido, então o ideal primeiro é eu dar sustentação para o terço médio para poder depois fazer o preenchimento dessa região aqui. A região também da pálpebra inferior, muitos profissionais costumam fazer a aplicação de toxina, né, como eu tinha falado. Então, o terço superior ele é muito famoso pela questão da toxina. O terço inferior aqui também a gente faz essa aplicação, geralmente utilizando micro, mesobotox, enfim. Tem denominações diferentes para técnicas e também diluições diferentes a depender do profissional. Nesse caso, quando a gente vai trabalhar a flacidez de pálpebra interior, é importante lembrar que o estímulo de colágeno é muito mais importante do que a toxina botulínica. Por que eu estou falando isso? Nesse caso, quando a gente fala da toxina botulínica, é importante a gente lembrar o mesmo princípio que a gente falou para a região do frontal. Ela é um relaxante muscular. Então, se o meu paciente já apresenta flacidez na pálpebra inferior, uma vez que eu aplico, por mais que seja microdose de toxina naquela região, ou seja, meia unidade por ponto de toxina naquela região, eu vou estar o quê? Aumentando a minha fragilidade muscular naquela região. Eu vou estar relaxando mais ainda o meu músculo. Então, ao invés de estar tratando essa flacidez, eu vou estar o quê? Acentuando essa flacidez. Um teste muito bacana que eu gosto de fazer nos pacientes é, você pede licença ao paciente, né, que a gente sempre pede licença para tocar no rosto do outro, e você puxa aquela pele. Então, o que você está fazendo quando você faz esse teste aqui? O teste do tônus muscular. Né? Tônus de pele, na verdade. Então, se a pele voltar rapidamente ao local, ele é um paciente com indicativo de fazer aplicação de toxina nessa região, já que ele não vai apresentar flacidez, então provavelmente eu não vou piorar tanto as rugas desse paciente com esse tipo de aplicação de toxina. Outra coisa que é importante, essa é uma área de muitas queixas dos pacientes, não só com relação a rugas, não só com relação à profundidade da cálie lacrimal, mas também com relação à formação de bolsas. E, novamente, o toque é extremamente importante para a gente compreender o que é que o paciente está falando, o que está incomodando ele. Então, quando o paciente reclamar da questão das bolsas, é importante você palpar com o polegar e puxar essa região para baixo, tá? Se a bolsa sumir nessa região, é indicativo de quê? De líquido. Então, provavelmente, esse paciente vai ter retenção de líquido no local e está relacionado exatamente ao processo fisiológico dele, ou seja, o sistema linfático dele naquela região não está trabalhando tão bem, não está mobilizando tão bem. Então, ele é um paciente que vai ter tendência a edema naquela região, né? Retenção de líquido. Já se você faz esse toquezinho e a bolsa permanece, provavelmente esse paciente tem uma bolsa de gordura na pálpebra inferior. Então, se ele tem uma bolsa de gordura na pálpebra inferior, como que eu consigo resolver isso? Profissionalmente, eu não consigo. Então, o ideal é encaminhar ele para um oftalmo para que ele possa fazer essa retirada, já que ela é cirúrgica. Então, por isso a importância de você diagnosticar bem o teu paciente. Se ele tem excesso de flacidez na pálpebra superior, se ele tem presença de bolsa de gordura na pálpebra inferior, esse caso é um caso cirúrgico. E aí, falando um pouquinho agora para vocês a respeito do terço médio da face. O que a gente tem nessa região do terço médio? Essa região é uma das principais responsáveis por denotar o efeito do envelhecimento, até porque ela faz parte principalmente do que a gente chama de barra central da beleza, né? Então, considerando o que eu tenho na minha barra central da beleza? Os olhos, o nariz e a boca. Mas essa região da pré-maxila, ela é muito proeminente nessa barra central da beleza. Então, o que os pacientes vão sentir, principalmente? O aprofundamento, o achatamento, ou como a gente costuma falar, a concavidade. A nossa face, ela é convexa, né? Quando a gente olha um paciente de perfil, principalmente pelas proeminências ósseas. Então, quem dá toda essa estruturação para a nossa face é o esqueleto.
E aí quem vai fazer com que a gente não permaneça esquelética ao longo dos anos? Os coxins adiposos de gordura, que vão dar esse contorno à nossa face. Por isso que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando esse aspecto mais esquelético. A gente vai tendo reabsorção desses coxins adiposos, a gente vai tendo perda desse tônus muscular, então a nossa face vai tendo o que a gente chama de inversão do triângulo. Quando mais jovem, o triângulo da beleza costuma ser mais largo, a base aqui na região da fronte, e mais afinado na região aqui do mento. E à medida que a gente vai envelhecendo, com todas as pitoses que a gente vai tendo, né, os sulcos aprofundados e as percas, a gente vai tendo inversão, onde agora eu tenho um afinamento da minha fronte e um alargamento, principalmente dessa região aqui da mandíbula e do mento, tá? É onde a gente perde, inclusive, a delimitação, a gente vai falar disso mais na frente. Então, nessa região aqui é importante eu compreender o seguinte, não é só preencher, é importante eu também tocar na pele do meu paciente para compreender como que está aquele processo de envelhecimento. Então, se ela costuma ser uma paciente que tem hábitos de alimentação mais voltados para carboidratos, se ela é uma paciente mais idosa, se ela já está com perca hormonal, como por exemplo as taxas de DEA já devem estar baixas, então essa paciente geralmente a gente costuma tratar com bioestimulador. Então, nesse caso, nesse tipo de paciente que costuma ter esse tipo de envelhecimento que está relacionado tanto aos fatores extrínsecos, né, exposição solar, como também aos fatores intrínsecos, como, por exemplo, alimentação, questão de taxa hormonal, nesses pacientes específicos eu oriento, antes da gente volumizar, que a gente trabalhe a qualidade de pele desse paciente. E aí a qualidade de pele vai desde aqueles procedimentos que estimulam o colágeno, dentre eles a gente vai ter aplicação de lasers, né, seja eles ablativos ou não, aplicação de microagulhamento nessas regiões da face, intradermoterapia, alguns peelings que estimulam vascularização, como por exemplo o peeling de retinóico, né? Então todos esses procedimentos eles entram antes da harmonização facial. É o que a gente fala de preparo de pele antes de eu preencher esse paciente. Preparo de pele antes de eu harmonizar esse paciente. Já que a minha face está ficando cada vez mais côncava, ou seja, eu estou tendo mais profundidades, eu vou precisar preencher. Então, inicialmente, antes da gente entrar com os volumizadores, com os preenchedores, a gente costuma preparar a pele com todos esses procedimentos. E um desses procedimentos que eu mais gosto, bioestimulador de colágeno. Então, como eu tinha falado anteriormente, lembra que eu falei da questão do toque de pele? Então, se essa paciente costuma apresentar muita flacidez, se ela já está na menopausa, se ela não manteve uma boa alimentação ao longo da vida, então ela vai ter bastante flacidez nessa região, ela vai ter muita pitose associada também à necessidade de preencher. Então, nesse caso, eu elejo o bioestimulador de colágeno como um dos principais fatores para a gente poder iniciar o trabalho de harmonização facial. A gente tem outros bioestimuladores, né? Mas o ideal que eu particularmente gosto muito de trabalhar é a hidroxiapatita de cálcio. Por quê? Porque ela tem uma versatilidade. Ela tanto pode se comportar como um preenchedor, ou seja, como um volumizador, quando mais concentrada, como ela também pode se comportar como um estímulo interno de colágeno, com a durabilidade muito maior. Então, nesses tipos de pacientes, eu costumo preencher com a hidroxiapatita de cálcio. E à medida que a gente vai tendo um aumento da espessura dérmica do paciente, em decorrência da hidroxiapatita, à medida que a gente vai ganhando volume de forma mais sutil com a hidroxiapatita, e à medida que a gente vai tratando a flacidez desse paciente com a hidroxiapatita, aí sim, a longo prazo, a gente já pensa na questão dos preenchimentos, tá? E aí, para a região aqui do terço inferior da face, o que a gente poderia entrar com procedimentos, né? Então, uma vez que eu estruturo o terço médio, que é o terço a ser mais preenchido inicialmente, seria o terço principal de escolha a ser preenchido. Eu parto, então, para o terço inferior da face.